Querido Maestro Jesús, Luz Divina, nuestro querido benefactor mayor, nos presentamos, Señor, ante ti el día de hoy, agradeciendo el privilegio del estudio, del conocimiento. Venimos, Señor, con el corazón en búsqueda de verdad, de comprensión. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender las lecciones de hoy, entendiendo que somos alumnos en esta escuela, que nuestro propósito es aprender, es mejorarnos, pero sobre todo caminar en dirección a nuestro Padre. Y tú, Señor, eres la puerta, tú eres el camino, la verdad y la vida. Que aprendamos, Señor, a direccionarnos hacia ti, que nuestras dificultades y problemas del día a día volteemos hacia ti, porque en ti, Señor, podemos encontrar fortaleza, alivio, consuelo. Gracias, Señor, por continuar caminando entre nosotros, por buscarnos, por traernos tus enseñanzas, tu evangelio. Que podamos, Señor, entender las líneas de hoy, que podamos seguir nuestro corazón, que podamos entender lo que tú esperas de nosotros. Sobre todo que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos, que pueda incorporarse en nuestra vida de todos los días, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Agradecemos la presencia de nuestros queridos benefactores que aprovechan estos momentos de estudio y de oración para envolvernos, trayéndonos estas energías tan saludables para nuestro cuerpo, para nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Les agradecemos sus presencias y les pedimos que se queden siempre con nosotros, que sean nuestra guía e igualmente nuestra fortaleza. Damos igualmente la bienvenida a nuestros hermanos desencarnados, que también como nosotros están en búsqueda de crecimiento. Podamos todos ser envolvidos, podamos sentir tu presencia, Señor, tu paz y tu luz que se derrama sobre todos y cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida y en este mundo. Que estemos siempre receptivos y que podamos, Señor, continuar en este camino de crecimiento. Quédate con nosotros, Maestro querido, bendícenos hoy y siempre. Gracias, Señor, y que así sea. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Temos hoje capítulo 16, já estudamos a metade do livro. São 30 capítulos. Hoje, o nosso tema de hoje, então, é vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam.
O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercera as suas luzidas funções, com as lágrimas do réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo à gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E, comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Bom, obrigado, Giovana. Muito obrigado, Yuri. Obrigado a todos. Muito interessante, né? Como Emmanuel, ele sempre usa, eh, ele fala que esse texto é um manual, né, para reencarnantes e, obviamente, para encarnados. Mas é interessante que ele usa ideias, as ideias que foi colocando desde o início do texto, né? Basicamente, a ideia de reflexo está na base do texto, né? Nós encontramos sempre o reflexo daquilo que nós projetamos. E é claro que a vocação é um pouco mais do que isso, né? Não é só o aspecto negativo, porque ele
Ele dá um contexto que tem vários aspectos, né? O primeiro deles é o conjunto de tendências que nós acumulamos, né? É, Você fala, eu estava destinado a ser dentista? Não, né? Não é isso. Mas você tem um acúmulo de tendências que te levam para certas áreas. Você poderia ter feito, talvez, enfermagem, farmácia, né? É, ergoterapia, né? Qualquer coisa do tipo, mas você tem uma tendência numa direção, né? Então, é um acúmulo de experiências que tornam você, por exemplo, um espírito mais analítico. Outras pessoas vão escolher profissões que exigem um espírito mais intuitivo, né? Então, são traços de personalidade que acabam servindo, né, como bússolas orientadoras, vetores, eu diria, o termo seria mais certo, porque nós somos uma soma de várias tendências, né? E por que algumas acabam imperando, né? Porque é uma soma de forças que acabam tendo uma resultante numa direção. Então, é claro que muitas vezes nós podemos planejar na nossa reencarnação, né? Eu quero voltar à Terra para trabalhar, né, na segurança pública, eu quero trabalhar na política, né? Eu quero trabalhar na produção de alimentos da humanidade, né? Nós podemos ter escolhas que são feitas, né? Sobretudo escolhas que são feitas baseadas em experiências vividas, né? Em necessidades kármicas, em compromissos que fomos levados a assumir em nome do nosso próprio benefício. Então, a vocação tem esse caráter de tendências, né? Expressão de tendências acumuladas. Agora, você pode ter uma vocação frustrada, né? Ou você pode ter uma vocação completamente frustrada, né? Porque você vai viver o oposto dela, né? Você foi um mau médico. Ah, todo mundo que vai ao hospital e é paciente hoje, não, não é isso, né? Não é isso que Emmanuel está dizendo. Muitas vezes você vai ver pessoas que gostariam de, né? Desejariam ter feito tal coisa, gostariam de ter feito tal coisa, se pudessem, fariam tal coisa. E isso é para todo mundo, né? Chico Xavier, por exemplo, gostaria de ter trabalhado com literatura, com música. Ele tinha uma alma, né, que apreciava a poesia, a literatura, a música. Ele queria aprender piano, nunca pôde, né? Dona Ivone Pereira também. Então, são vocações frustradas porque você tem outra coisa para fazer, que é mais urgente, né? Que precisa daquela nova etapa da sua vida para que você possa acumular experiência, recursos para outros, né, outros caminhos, outras possibilidades. Graças a Deus, o Chico não virou pianista, né? Exatamente, né? Graças a Deus, o Alexandre disse, o Chico não virou pianista, porque por melhor que ele fosse como pianista, né, nós íamos perder um médium extraordinário que deixou na Terra uma obra que vai durar milênios, né? Porque os livros dele vão ser estudados pelos próximos séculos. Então, não vou me alongar mais do que isso, mas é claro que quando nós falamos de vocação, existem as tendências que trazemos, mas existem também os aspectos kármicos, né? E estes vão ter um papel muito importante. Por exemplo, eu lembro de uma história que o Raul contava, né, que o benfeitor espiritual dele havia dito para ele, eles viam lá acho que era em Curitiba, ele ia muito naquela região, e havia um mendigo que estava sempre ali na região da Assembleia Legislativa do Estado. Ele vivia ali, conhecia todo mundo, cumprimentava todo mundo, e o benfeitor falou para ele: já foi deputado aqui.
Já foi deputado aqui. E Diz que ele ele não geralmente. esquece, né? Ele não esquece, ele tem vontade de voltar ao que ele já teve aqui. É, né? Então, é muito interessante, porque você vê que isso acontece, toda cidade tem aquele sujeito que é o mendigo que está dentro da prefeitura, amigo dos vereadores, lá em Catanduva tinha, né? É, e conhecia todo mundo e falava com todo mundo. Batata, né? Você pode escrever, foi da alta, foi da política, foi, né? Então, nós vamos vendo que essas pessoas nascem e elas vão receber, vão ter frustrações a vida inteira, eles se sentem completamente deslocados, né? E vão viver, né, as privações de não poderem ter acesso nunca àquilo que já tiveram, porque não fizeram por merecer, né? Desperdiçaram a oportunidade. Então nós vemos, né, isso nos leva também a considerar o que nós estamos fazendo quando temos uma profissão. E hoje nós estamos plantando, né, para colher no Exatamente. futuro, né? Exatamente. Então você tem médicos que só contam moedas. Você tem advogados que passam o tempo enganando todo mundo, né? Então, você tem professores que são enganadores, né? Não ensinam coisa nenhuma, né? E vão vivendo a vida. Eu lembro de casos assim, né? Eu lembro de um sujeito que vinha para dar aula lá numa escola que eu dava aula à noite e ficava sentado batendo papo com os alunos, né? E então, assim, era um enganador, né? Você acha que ganha pouco? Arruma outra profissão, né? Mas você foi contratado para ensinar, então ensine, né? O aluno não tem culpa disso, mas sentava e dizia, pelo que eu ganho, está muito bom bater papo com eles, né? Então, nós vemos que são pessoas que amanhã vão nascer e falar, puxa, eu gostaria tanto de ser professor, mas tudo vai acontecer para que ele não seja, né? Ou vai ter que trabalhar o triplo para conseguir ser. Então, é interessante porque existe um mundo de situações, né? E também há um aspecto que eu acho que é importante levantar, que é o fato de que você às vezes quer algumas coisas, tem tendência para algumas coisas, mas essa encarnação não foi separada para isso. Ela foi destinada a acumular outras vivências, né? E aí você vai ver pessoas que gostariam muito de estudar uma área ou de fazer uma coisa mas que não vão ter tempo, não podem, e porque a vida tem exigências que agora, para aquela situação evolutiva, é o melhor, né? É o que ele precisa, é o que aquela pessoa precisa naquele momento da existência dela. E se a providência divina não fizer isso, nós vamos sempre voltar aos mesmos caminhos já conhecidos. Então, nós já estudamos casos, né? Por exemplo, Dona Ivone Pereira narra o caso de Chopin, que ela encontra no plano espiritual, né, e ele diz, mas eu vou reencarnar, né, provavelmente vou reencarnar numa condição que eu não vou poder desenvolver a música. Quer dizer, vai ser um músico frustrado a vida toda, né? Porque ele vai ter, e muitas vezes os benfeitores, quando nós nascemos nessa situação de obliteração, né, das faculdades daquela área, eles vão trabalhar no nosso perispírito para que aquilo fique, de certa forma, bloqueado. Então você vai ter tendência para a música, vai apreciar a música, mas não vai conseguir, né, se desenvolver como músico, né? Então, significa muitas vezes que você já teve essa capacidade, que você já fez isso no passado, né? Mas não é para agora, não é isso, né? Agora, isso impede que a pessoa, né? Como é que nós vamos desenvolver novos talentos, novas qualidades? É o que Emmanuel fala no começo, né? A dinâmica das técnicas, das profissões mudaram muito ao longo dos séculos, mesmo dos milênios. E é claro que existem novas exigências, nós temos que aprender coisas novas, podemos descobrir coisas que nos atraem, nos agradam. E é claro que há campos novos também no nosso aprendizado,
não está tudo marcado e, né, você pode, poxa, eu gostaria de aprender música. Não faz parte do teu passado, não está na tua história vocacional, não está nas tuas tendências, mas você vai começar agora um processo, né? Ah, eu gostaria de ser, né, arquiteto, agricultor, né, sei lá, né, qualquer coisa, e você vai começar, porque é uma área nova de interesse, né? E você vai fazer aquilo às vezes como hobby, né? Mas é diferente do caso de alguém que já vem vivendo, né, uma certa experiência acumulada em certas áreas, né, e que vai nascer com certas tendências. Mas, por exemplo, eu não gosto muito do ensino por competência, né, como ele é divulgado hoje em dia, porque é uma falácia, não funciona. Mas a ideia de competência, ela é correta, né? Você desenvolve competências e competências podem ser adaptadas a diferentes realidades. Uma pessoa que é dentista pode aprender enfermagem mais fácil do que um que é engenheiro, né? Porque já tem conhecimentos do corpo humano, já tem conhecimentos da lógica, né? De saúde e conhece a linguagem, né? Enquanto o outro vai ter que se apropriar de tudo. Então, nós podemos ter competências e que hoje nós falamos, pô, eu vou começar a estudar essa área que eu não conheço, eu gostaria de conhecer. Você começa a fazer aquilo como um hobby, às vezes, né? E vai desenvolvendo novos aspectos da personalidade, né? Que podem ser reutilizados no futuro. Bom, é muito vasto, né? E, na verdade, nós viemos para aprender, para crescer, para fazer tudo o que for possível, né, em termos de aprendizado, de crescimento. Então, tudo que nós pudermos aprender é sempre útil, né? Cozinhar é útil, né? Limpar uma casa é útil, né? Tudo que você pode aprender é útil. Cabe a nós decidir onde e quando aplicar. E se você tem uma profissão que hoje não é um reflexo da tua personalidade, bom, aí cabe perguntar, né? Por que razões a vida te deu, né? A possibilidade de gostar de algo, mas não a possibilidade de desenvolver. Ou por que você decidiu, muitas vezes você diz para si mesmo, não, né? Não é por aí que eu vou, embora eu goste muito disso. Né? Você sabe que tem competências para certas áreas. Eu não tenho dúvida que eu tenho as competências que precisa para ser um bom advogado. Eu falo, né? Eu falo. Minha profissão é falar, argumentar, estruturar raciocínio, né? Apresentar ideias, né? Mas eu sei que eu posso fazer qualquer coisa menos isso, porque foi uma área na qual eu já me dei muito mal, né? Então, a gente sente que eu, por exemplo, nunca tive atração, embora eu soubesse que eu tinha as competências para aquilo. Mas eu jamais senti vontade de fazer direito, por exemplo. Me dá até a aflição quando eu penso na ideia, né? Enquanto que outros vão fazer direito e vão dizer, não, é muito bacana, legal, eu tô gostando, eu adoro isso, é bacana, você pode, né? Mas quando você viveu uma experiência negativa, você sabe que não usou bem, sabe que abusou daquela capacidade, né? Então você se sente, né, no teu mundo íntimo, você diz, eu já fui por aí e não foi bom. Então, é por isso que a gente tem, né, que aproveitar ao máximo, seja lá onde nós estivermos hoje, de qualquer jeito, tudo é temporário, as profissões vão passar, mas o conjunto de competências vai formar tendências, né? Quais serão as profissões daqui 50 anos? Não sabemos. Mas as tendências acumuladas no que fizemos até hoje vão permitir que nós escolhamos lá na frente este ou aquele caminho, né?
Então, nós viemos para crescer intelectualmente e viemos para crescer espiritualmente. E às vezes a vida nos dá uma estrutura que é por hora necessário crescer espiritualmente, né? O centro da tua vida não é a tua profissão, é o teu desenvolvimento pessoal. Ótimo, porque a gente tem que reservar tempo para cuidar da alma, né? Então, é isso, Giovana. É, é muito interessante, né? A gente, quando estuda o Espiritismo, é muito bom saber que o que a gente faz hoje, né, é uma das experiências que nós estamos vivendo, né? E nós poderemos, já vivemos outras e viveremos outras, né? Porque é muito triste, porque eu tenho uma colega de trabalho que essa semana ela me falou, eu gostaria, eu tinha duas coisas na minha cabeça, ou eu queria ou ser médica pediatra ou professora de matemática, e eu decidi ser professora de matemática. E aí ela perdeu a oportunidade de ser a médica pediatra que ela queria. E ela acreditou, na cabeça dela a vida é uma só, né? E ela, sendo professora de matemática, vai ser e não vai poder viver a outra experiência. E a gente, no Espiritismo, a gente entende, né, Pode. que a gente pode, que a gente tem muitas competências a serem desenvolvidas, né? E cada vida. Cada encarnação, nossa, é uma oportunidade de desenvolver uma área ou outra, né? Por exemplo, nessa vida eu não estou, eu gostaria de poder, né, estar desenvolvendo o meu lado artístico, porque ou ele foi completamente apagado para essa encarnação, para me dar a oportunidade de fazer outras coisas, mas eu não, eu gostaria de poder estar tocando piano, por exemplo. Eu já estudei piano na minha infância e parei, nunca mais pude voltar. Mas a gente tem tanta coisa para desenvolver, né? Tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer e não consegue, né? Não tem tempo, não tem oportunidade. Muitas pessoas estão bloqueadas porque não tem recursos financeiros para se desenvolver em certas áreas. Mas o que é bonito é esse entendimento, né? Essa compreensão de que tudo que nós desenvolvemos, né, todo o aprendizado que nós realizamos fica, né, no espírito, né? E como Emmanuel diz nesse texto, né, o título profissional, eu achei muito interessante o que ele disse. O título profissional é uma carta de crédito. O que é uma carta de crédito? É você ter, né, recursos para gastar aqui e ali. O título profissional é uma carta de crédito. Agora, você está fazendo o que com esse crédito, né? Então, nós recebemos um crédito da bondade de Deus. Ele nos dá, né? Tudo que nós temos não é nada nosso, né? É tudo recurso de Deus, é bênção divina para que nós nos desenvolvamos. Agora, o que nós fazemos desse crédito, né? Ele diz que tudo que nós temos é para a criação de reflexo que nos enobreçam. Então, são recursos para que nós busquemos o nosso desenvolvimento, né? A sermos cada vez mais nobres, a melhores em tudo que nós viemos buscar. Então, nós viemos buscar, nós temos, né? Nós trouxemos a nossa história, está conosco. Nós já desenvolvemos, né, vocações e vocações, né? Já vivemos quantas profissões, e essas profissões estão marcadas na nossa vivência, né? No nosso livro que já foi escrito. Então, eu sinto que eu já fui enfermeira, por exemplo. Eu gosto de cuidar das pessoas. Ou médica, não sei, mas eu sinto que eu já fui da área da saúde. Às vezes eu troco a carga do meu pincel de lousa, eu tenho a impressão de estar trocando uma seringa. Então, pois eu tenho uma lembrança de alguma coisa nesse sentido, de estar preenchendo, de estar colocando alguma coisa numa seringa. Então, eu sinto que eu já fui da área da saúde e isso está registrado, mas nessa vida, né, a gente tem outras coisas para desenvolver, né? Então, a gente tem que se desenvolver em várias frentes, né? Como espírito, nós temos muito a ser desenvolvido.
E se nós somos frustrados profissionalmente hoje, né, é porque de alguma forma nós abusamos, né, dos recursos divinos em outros momentos, não usamos adequadamente. E isso é um alerta para que hoje nós façamos bem onde estamos, né? O que nós recebemos de Deus, os recursos que nós recebemos, que nós sejamos capazes de fazermos o melhor com tudo isso, para não criarmos, né, karmas para o futuro, né? Porque, como o César disse, em toda profissão tem, nós vemos, né, das pessoas contarem, por exemplo, eu trabalho com professores que enrolam, né? E não ensinam, por exemplo. E já vivi isso também no Brasil, como o César deu exemplo. Nós vemos, por exemplo, médicos que é, eles preocupados desde a formação vão para a faculdade de medicina porque tem status, porque querem status e querem os recursos financeiros da profissão e não tem amor pela profissão. Agora, é tão bonito quando você vê um médico dedicado, um médico humilde, né? E que trabalha pelo ser humano, que busca, né, ajudar o próximo. Então, em cada profissão, nós temos a oportunidade de fazê-la, né, para nos enobrecermos ou nos perdermos, né? Porque tudo é recurso de Deus que nos é dado para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. E porque nós temos, né, nós temos esse desenvolvimento a buscar em várias frentes, né? Sebastião? E eu também, como vocês, eu já senti assim como que eu poderia ter capacidades para certas coisas, mas era muito claro que eu não devo ir lá porque seria para mim muito perigoso. Incluso os espíritos já me falaram que me perdi muito por causa do dinheiro. Então, é difícil. Como, o sea, é como que tu espírito o sabe que não tem que ir lá, porque a tentação poderia ser muito forte e você poderia cair. E eu tomo como exemplo, assim, por exemplo, a vida de Chico, como ele tinha um trabalho muito tranquilo, não? Equilibrado entre o necessário que temos que ter e sua vida espiritual. Então, eu sempre optei por isso, essa segurança, não, de ter um trabalho tranquilo, normal, você não tem muito dinheiro, mas a tentação não está aí presente. E uma pergunta que eu tinha, eu estava pensando no caso de Chopin, por exemplo, ele que chegou assim em questão de música, o tope do seu arte, assim, ele, sua próxima reencarnação, acho que ele deveria ter essa capacidade completamente bloqueada, porque seria perigoso para ele ter mesmo um pouco de facilidade. Acho que ele seria tentado de voltar nessa área. Então, eu não sei se é possível bloquear completamente essas aptitudes para a música ou com a experiência que nós já temos, não se pode, mas somente ele. Así, por ejemplo, como él no sentiría que debería direccionarse por ese camino, que no es por ahí. Eu acho, Sebastião, que no caso, num caso desse, você tem que bloquear, porque, como você disse, ele não qualquer abertura ele vai ter uma, porque é um rio que já correu por aquele leito, né? Muito tempo no espírito dele. Então eu acredito que eles bloqueiam, porque Muito forte, é né? muito forte, né? É Porque algo ele não foi só pianista, ele trabalhou, ele foi poeta, ele compositor, veio se desenvolvendo, né? Segundo o que a Dona Ivone Pereira relata, exato, ele veio se desenvolvendo no nas lado artes, né? artístico há séculos, né? Então é muito forte. A tendência é buscar, né, o lado artístico E sempre. é, é como aquela água, né, que você joga num quintal e ela vai correr para aquele caminho que ela está habituada, né? As energias do espírito vão procurar as aberturas que já existem, os caminhos que ele já está acostumado a fazer. Então, para que um espírito desse se readapte, né, é preciso realmente bloquear.
e às vezes nascer num contexto que vai oferecer para ele novas possibilidades. Eu acho que em alguns casos eles bloqueiam, porque senão é muito complicado. E isso que você falou também da questão do Chico, né? O Chico tinha perfeita consciência de que ele estava naquela situação, ele era um escriturário, né? Divaldo Franco era um professor primário, né? Tinha sido formado na escola normal para ser professor primário. Dona Ivone Pereira era costureira. Então, você recebe aqueles livros todos e você acha que uma pessoa dessa, não tem um cabedal de literatura, poesia. Lógico que estava tudo nisso, mas ela sabia que o trabalho dela era o trabalho mediúnico, né? Então, é, são espíritos que acabam. É impressionante a disciplina, né, que esses espíritos desenvolvem, porque quando eles tomam consciência, né, eles realmente aceitam essa disciplina, o que não é fácil, né? Muitos poderiam ser seres frustrados, né? Mas eles entendem, sim, eu gostaria, eu tenho tendência para isso, mas eu aceito e por enquanto não é isso, né? Então mas para voltar à questão do Sebastião, eu acredito, Sebastião, que eles bloqueiam. Como em nós, por exemplo, certas coisas podem ter sido bloqueadas, porque nós já as repetimos muitas vezes. Tanto que aí nós sentimos isso que você falou, né? A gente sente que nessa área eu poderia, mas é melhor que eu não vá. Marcos, você queria falar alguma coisa? É uma discussão interessante. A vocação, acho que todos nós conhecemos pessoas. Sei lá, eu conhecia, tinha o irmão do meu amigo que desde pequeno ele falava: eu vou ser médico, eu quero ser médico. Ele já sabia claramente esse objetivo e eventualmente virou médico, excelente médico. Outros que, como você citou, caso de advogado, tem pessoa que você vê claramente essa vocação e parece bem fácil. Você fala, nossa, como é fácil para eles, né? Já sabem ter o destino traçado. E às vezes eu faço paralelo com muitos de nós aqui, por exemplo, do grupo, nós imigramos para um país diferente. E eu vejo que muitas das pessoas, não é todas, mas muitas pessoas, o que eu vejo que ocorre é que é como se esse chacoalhão de mudar de país dá um reset na carreira e numa vocação totalmente diferente. Então, me pergunto até se às vezes assim, será que teoricamente a gente tem algumas coisas latentes que seria interessante desenvolver nessa vida em nível de vocação e no começo a gente pegou um caminho errado e que com essa mudança é como um reset onde você muda completamente a sua orientação, dá uma chance, uma oportunidade de em vida já corrigir o que você tinha para fazer. Porque eu vejo por mim, eu trabalhava no setor bancário muitos anos, assim, estava estabelecido, se eu quisesse eu ficaria com certeza, mas era algo que não, eu sentia que eu sabia que não era para mim, que não me realizaria e eu não me sentia confortável. E chegando aqui, meio foi quase uma força, falar assim, ó, agora você vai trabalhar com outra coisa, você vai começar um outro caminho, né? E conversando com outras pessoas como que vieram para o Canadá, assim como nós, mudou completamente. Foi um pouco também com meus avós. Então, eu acho, às vezes eu me pergunto se tem uma ligação entre, assim, ó, existem casos, principalmente de pessoas que mudam completamente de cultura, de país, se essa questão de redirecionar de certa forma para a sua vocação ou para os seus objetivos necessários nessa vida, se isso é um empurrãozinho, assim. Eu não sei se isso faz sentido. Eu acho que é assim, Marcos, porque a imigração é como reencarnar. É, exatamente. Imigrar é como reencarnar. Então, concretamente, é como se você renascesse, né? Você vai para um outro país, outra língua, outro mundo, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Teu passado é como se você pudesse apagá-lo, né? E então é assim, é uma oportunidade para se refazer profissionalmente, para construir novas relações de amizade,
né? Então é interessante a experiência da imigração, porque eu acho que é uma reencarnação dentro da reencarnação. Eu já pensei nisso, às vezes eu me pego pensando, nossa, isso é quase como se fosse uma simulação de reencarnação, sabe? Que você É, vive uma matrix de reencarnação, você fala, comecei do zero em outro lugar e posso, né? É um pouco isso, eu concordo. exatamente. E você pode, inclusive, recomeçar profissionalmente, né? Então, é, realmente é toda é muito interessante essa experiência, É verdade. é muito rica. Eu tinha que ser professora mesmo, porque eu era no Brasil, quis mudar de profissão aqui e não Não deu consegui. Então, certo. Você vê, voltei não dá aqui. certo, redirecionou Isso. de volta, a E água às vai vezes caindo. de manhã eu pergunto para ela, sonhou essa noite? Sonhei que estava dando aula, estava atrasada, que Senhor Eu sempre Jesus. atrasada com prova que não mandei. Então não É sua adianta. vocação, Gi. Mas ó, todo mundo que eu conheço que teve aula com você te adora como professor, então tá fazendo bem. Obrigada. É outra coisa, assim, que professor, né, você é quase certo que vai para o céu. Então, Não, professor. é, Já foi pro céu. era a Yuri, Yuri, e depois tinha outra pessoa que levantou a mão. o Daniel. Daniel e Daniel, o Alexandre. boa noite. Eu, quando estava lendo, eu fiz assim como uma ligação com certas perguntas do Livro dos Espíritos, e você falou um pouco aí dessa vocação frustrada. A Gi falou que muitas vezes abusamos ou porque não temos, não está, temos que desenvolver outras coisas, mas eu pensei nessa vocação frustrada, fazendo referências a essas questões, eh, no sentido que muitas vezes não escutamos a nossa vocação e vamos por caminhos errados, não? Por exemplo, a questão do 862, Kardec pergunta, não? É longa pergunta, é longa resposta, mas basicamente pergunta como porque tem pessoas que têm sucesso constante, não? Que pode ser, se isso pode ser chamado fatalidade, e a espiritualidade responde, não? Que não é fatalidade no sentido do destino cego, ou azar, ou isso, mas existem duas causas. E uma delas é a aprovação escolhida, como a gente sabemos, não? Que venimos com escolas escolhemos vidas de decepções, de dificuldades, isso. E a segunda causa é o desvio de aptidões. É um pouco o que nos está falando aqui, não? Então, fala assim, na maioria dos casos, o fracasso vem porque a pessoa insiste num caminho para o qual não tem aptidão, movida pelo orgulho, ambição ou paixão, o que Manuel está falando aí, não? Então, ele faz uma analogia nessa resposta. Ele fala assim, é como tentar de atravessar um rio sem saber nadar. E sim, achei muito interessante isso, porque é assim, não? Se nós escutássemos esses reflexos que traemos de outras vidas, essas vocações, e o utilizáramos para fazer o bem, teríamos esse sucesso, não? Que a espiritualidade nos está falando. Sucesso, teríamos menos cargas kármicas, e assim, não? Achei. eh, como ese discernimiento de cierta forma de escutar o que trazemos de nós, que é uma coisa natural, e ao mesmo tempo entender que possivelmente por aí não é o caminho. Então existe aí como um discernimento muito grande para fazer, não? Porque Emmanuel fala aí, não? Que temos essas tendências para a continuação de uma obra determinada, ou seja, para corrigir os próprios caminhos. Então, digamos que venimos com uma vocação para continuar uma obra determinada e não escutamos, saímos dessa, não escutamos essa vocação, e aí caímos o que os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos, tá? E terminando aí, essa questão também, a questão 943, quando Kardec pergunta da parte do suicídio, eh, Kardec pergunta, ¿no? ¿De dónde nace o desgosto da vida sem motivos plausíveis, ¿no? Que se apodera de certos indivíduos? E a espiritualidade tem três respostas: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E aí fala, para aqueles que usam suas faculdades como fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de difícil, não? Então é assim, não? É como se a gente muitas vezes insistimos em algo
que não dá, que não vai dar certo, não? Insistimos em certas vocações e não dá, não dá, porque não é o caminho. Mas, assim, esse balanço entre escutar e não escutar é um pouco. Achei isso muito. Isso, obrigada. Obrigado, isso é muito interessante, né? Porque é, no começo, né, e nas coisas que nós tentamos, nós não temos essa essa sutileza de perceber essas coisas, né? Então, às vezes nós insistimos em caminhos que a vida está dizendo não é por aí, não é por aí, né? Então, é interessante essa noção nos textos, né, taoístas. Eles dizem, né, a vida é um fluxo de energias, né? E assim, quando é o caminho, aquilo flui, né? Certas coisas fluem e você fala, bom, é por aqui, né? Mas tem, né? Às vezes você vai insistir numa coisa que você tenta, gasta muita energia. Não há nada de errado, né? Você fala às vezes, né? Também às vezes é um exercício de perseverança, dizer, bom, peraí, não deu certo, mas peraí, eu vou tentar de novo, né? Se for, né? Mas às vezes a gente sente, né, que realmente não é o caminho. Tem estradas que a gente escolhe que você fala, não é o caminho. E aí você percebe que, com o passar do tempo, você fala, mas foi melhor que eu não tenha ido por ali, né? Então, uma vida é muito curta, né? O nosso foco deve ser a nossa evolução espiritual, né? O É usar, resto, né, onde estamos, exato, né? exato. É usar o que temos e onde estamos para crescer, né, O resto vem espiritualmente. como consequência se a gente está centrado no crescimento espiritual. Mas é interessante, né? A gente tem que fazer escolhas, tem que trabalhar e muito bom essa ligação, Yuri. E sim, o Livro dos Espíritos é interessante, como Emmanuel parece que está sempre comentando uma das obras de Kardec, né? É Alexandre, depois Daniel. É engraçado, eu desde criança eu queria ser publicitário, né? Porque puramente egoísta, porque eu achava que ser publicitário era ditar um pouco as tendências, era entrar na cabeça das pessoas, né? E de certa forma é, né? E aí eu fiz que fiz, eu fui estagiário, dormi no chão de agência, porque eu não tinha dinheiro para voltar. E consegui. Consegui chegar num certo status no Brasil. E aí acabamos fazendo a imigração para cá, para o Canadá. Recomecei tudo de novo, insisti, consegui voltar no meu cargo que eu tinha no Brasil. E eu sempre tive pânico de liderar, de ser chefe de qualquer coisa, liderar, pânico total. E aí, no momento, a agência chegou e falou: Ó, seu chefe vai se aposentar, a gente quer que você seja o chefe aqui. E aí eu falei: Não, obrigado. E começou o inferno da minha vida, porque acharam um chefe que me detestava, que acabou ajudando a sepultar minha carreira. Eu terminei por decidir de sepultar minha carreira também. E de tanto mal que eu fiquei doente, né? E aí, no final, não tem nenhuma mágoa da pessoa hoje. É, eu sentia que meus obsessores me atacavam via ela, assim, claramente eu via. E hoje eu vejo como um presente, né? Mas é engraçado como a gente tem as coisas a aprender, porque eu sempre detestei falar, conversar muito, sou tímido. Eu posso passar 4 dias sem falar com ninguém tranquilamente, não vai me dar chilique nenhum. É, sou capaz mesmo de curtir o silêncio. E nunca fui uma pessoa muito organizada, nunca gostei de organizar muito minhas coisas, né? Acho que talvez pelo lado mais artístico das coisas, nunca fui uma pessoa de grande organização. E até casei com a Adriana, ela é super organizada, então ela controlou toda essa organização da minha vida, graças a Deus, financeira, pagamentos, tudo. E hoje eu trabalho, e eu mudei de profissão, e meu trabalho é falar com as pessoas. Então eu estou tendo que engolir toda essa minha dificuldade
todo esse. Eu tenho que aprender isso. O que eu entendi é que eu tenho que aprender isso. E eu passo meu tempo organizando a vida das outras pessoas. Quer dizer, já não organizava a minha, mas agora eu tive que aprender a organizar a dos outros, com amor e carinho, e fico organizando a agenda de médico, tratamento, tudo que vocês imaginar, serviço na casa das pessoas. Então é engraçado isso, né? E no fundo, acho que não importa a profissão, mas o que a gente tem que aprender, né? Como César disse, a vocação não é exatamente sobre o que a gente faz, né? Não é exatamente sobre a profissão, mas é como a gente usa esses talentos, né? Ela é um meio, né? Uma ferramenta para a gente aprender mais com os nossos erros, né? E, e a gente pode usar para se libertar desses problemas, né? Dessas coisas. E não usar para criar mais karma, né? Acho que o grande problema é esse. Muita gente usa de forma errada os talentos e vão criando mais karma, em vez de corrigir, se libertar bom, e reaprender, né? Mas é isso, estou fazendo exatamente o que eu tinha pânico de fazer o tempo todo, que eu não gostaria de fazer, exatamente o que eu faço. E, bom, tô gostando. Ai, porque eu tinha o sentimento de querer ajudar, mas não queria falar, não queria organizar a vida de todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, quando precisava resolver alguma coisa no telefone, ele falava, Adriana, telefona. Eu falava, não, Alexandre, você precisa fazer. Não, se você não ligar, vai ficar sem resolver. Eu não tinha opção, eu tinha que fazer, né? Então eu sempre fazia tudo por ele. E aí ficava isso, ele sempre ficava lá e não fazia. Então, isso me incomodava Detestava falar muito, no porque telefone. eu me Eu já sentia passo o dia no telefone. sobrecarregada. É, Isso é aprendizado, né? que bom. É É isso, isso. tudo é É aprendizado. aprendizado. Oh, é isso mesmo, tudo é aprendizado. E é para isso que a gente veio, né? Daniel? O Ale é muito legal a história dele, porque ele realmente ele reencarnou, viu? Começou do zero mesmo. E, e o Ale é um dos amigos que eu mais tenho orgulho de falar, cara. Ele é um ex-publicitário, são poucos que conseguiram escapar. Mas eu estava refletindo aqui em cima de todos os pontos que a gente passou aqui, e a vocação é muito interessante, né? Porque é, tem a vocação que é missão, né? Chico, a, pró- a, a própria. Ah, esqueci o nome dela. Fugiu o nome, que vocês comentaram agora. A Ivone Pereira. Ivone, que queria ser pianista, né? Lembra que a gente leu um texto que ela fala que ela queria ser pianista? Falei assim, não, nessa vida você não vai tocar piano, não. Você- Enfim, tem esse lado de missão, né? Que assim. E aí tem, e depois a maioria tem aquela que a gente não sabe muito bem o que que é, né? Então que acho que a gente pode falar que a vocação tem um pouco de abnegação, né? Talvez da gente tentar achar algo que você tem que fazer, mas às vezes é muito difícil. Eu mesmo já tive várias questões com isso. A Gi falou que ela queria que eu tocar piano. Eu sempre quis ser músico, mas não, eu senti que algo batia ali, sabe? Eu ia até um ponto, mas me faltava aquela. Ah, enfim, você sabe como é, né? Aquela fagulha. Fala, não, acho que não é aqui. Mas é interessante que de um nível ou de outro, a voca... quando você acha a sua vocação, acho que você sempre sente um entusiasmo em, em alguma coisa que você não tinha percebido, sabe? E eu, pelo menos para mim, o Espiritismo tem me ajudado bastante a achar esse entusiasmo no que eu faço, no sentido que o meu entusiasmo está em ajudar pessoas que eu percebo que estão passando por algum tipo de problema, pequeno ou grande assim, mas de ter conversa, que é algo que eu nunca imaginei fazer.
Então, eu acho que eu comentei com vocês, eu tinha essa questão com a com a minha carreira de eu só vender produto, eu só tentar passar alguma ideia para a pessoa comprar algo, e aquilo me incomodava demais. E, e aí que aqui e eu sempre ficava pensando, puxa, o que eu posso fazer com o meu trabalho que eu possa ajudar as pessoas? E aí foi num estudo que a gente fez e que me abriu um olhar de que, fala, eu talvez eu posso não fazer, assim, talvez o, meu- o meu trabalho talvez não ajude tanto as pessoas, mas eu posso ajudar as pessoas que trabalham comigo. E isso para mim mudou completamente. Então foi uma forma de eu, dentro do meu ambiente de trabalho, achar uma vocação que eu fui, acho que, desenvolvendo aqui, sabe? De escutar, conversar, de ter informações boas que eu possa compartilhar. E isso me deu um ânimo, sabe? Porque eu trabalho no mercado financeiro. Nossa, que é o lugar mais árido e de pessoas que às vezes, muitas vezes, estão ali só por dinheiro, sabe? E, às vezes isso é uma vocação também, ganhar dinheiro, mas é uma vocação perigosa, né? Se você não sabe o que fazer de bem com ele, mas é um assunto super interessante isso, né? Porque acho que a grande da maioria das pessoas ainda tem dificuldade em achar a vocação, qual que é o meu propósito, né? Então é por isso que esses estudos nossos ajudam a gente a ter a fazer um autoconhecimento e uma procura mais sensata do que a gente tem que fazer. É isso mesmo, Daniel. E como a Giovana disse, utilizar qualquer situação, né, como você está fazendo, e como qualquer um de nós pode fazer, porque tudo é muito temporário, né? E a profissão é um dos aspectos da nossa vida que pode ter maior ou menor importância. Às vezes Deus nos deu a possibilidade de vir e ter uma profissão, é, né, simples, não, né, nada de destaque, mas que te permite desenvolver outros aspectos da tua vida, de se concentrar em outras áreas da tua vida. Às vezes Deus também te permite, né, uma situação que você possa responder a necessidades como cuidar de alguém da família, né, estar próximo de alguém da família que precisa de você. Então, a tua missão, na verdade, é aquela, né, não é a tua profissão. Eu conheço casos, né, de pessoas que passaram a vida. Eu lembro de duas irmãs que nós conhecíamos em Catanduva e era uma graça, né? Era uma delas tinha uma certa deficiência física e a outra se ocupou, e o irmão também, né, tinha certos traços de autismo. Na época eu não reconhecia isso, ele trabalhava, tudo mas ela cuidava dos dois, né? Então os pais partiram, tudo, e ela, na verdade, cuidava dos dois. Então, é muito interessante, né? E também é interessante essa questão de vocação, porque não sei se vocês lembram, né? Tem um filme do Kevin Costner que fala de beisebol, Campo dos Sonhos, isso. É um filme belíssimo, né? E num, num certo momento, né? Eles têm lá uma mágica que acontece, os jogadores de beisebol, os grandes jogadores de beisebol do passado voltam e eles estão jogando num campo, né, num campo dos sonhos, que tá lá, estão os grandes, né, e de repente tem uma criança que está assistindo e se engasga, né, e um deles era médico, né, e se ele saísse do campo, né, acabava para ele a mágica, né, e ele deixava de ser jovem e reassumia a forma que ele tinha naquele momento, que já era um senhor de uma certa idade.
E ele, quando vê a criança, ele fala, bom, né, essa é a minha missão. E aí ele sai, né, do campo e assume a forma do médico que ele era na época, né? E você vê, por exemplo, Tostão, né, era um jogador genial, né? Era realmente um jogador genial, mas ele chegou uma hora que ele foi fazer medicina. Sócrates era médico e foi jogar futebol, né? Porque era a paixão dele, né? E por azar, né? Ontem eu estava vendo, apareceu para mim lá uns 10 minutos de grandes jogadas do Sócrates. Eu falei, gente, como é que é possível que esse cara jogava desse jeito, né? E, e ele era médico, se formou na USP em Ribeirão Preto, onde meu cunhado se formou, né? E, quer dizer, alto nível, um cara que estudou realmente, né, para valer, mas a vocação dele era, era futebol, ele gostava de jogar futebol, né, e foi jogar futebol. Então, é muito interessante tudo isso, né, porque o ser humano, nós somos múltiplos, né, e nós acumulamos experiências e às vezes a profissão vai ser o centro da tua vida, né? Por exemplo, quando você escolhe a advocacia, você pode fazer outras coisas como hobby, mas um advogado, se ele for ser um bom advogado, né, ele tem muito para ler, muito para estudar, né? Ele não pode dormir no ponto, porque você tem a vida das pessoas na tua mão. Um médico, né, um enfermeiro, então, tem profissões que vão exigir um devotamento muito grande da pessoa. Um médico não tem como, ele tem que estudar a vida inteira, né? A coisa se renova toda hora, né? Então, são profissões que são, por isso que se chama de sacerdócio, né? Tem profissões que são sacerdócio, mas às vezes nela você vai realmente transformar a tua vida num sacerdócio. É ali que você vai, né? Por exemplo, a doutora, você falou do rapaz, teu amigo, né? A Giovana me mostrou essa semana o vídeo de uma doutora no Brasil, católica, né? Que tá Muito católico. muito conhecida, muito católica, né? Doutora Filó, né? Que Hum. chama. E ela falou, a Giovana me mostrou um pedaço, ou me contou, não lembro, que ela dizia que desde criança ela falava para a mãe dela, eu vou cuidar de bebê, né? Eu vou cuidar de bebê. E, né, foi estudar, virou pediatra e hoje trabalha, tem um grande trabalho não só na profissão, mas foi abrir frentes de trabalho com comunidades carentes, né? Então, na verdade, aqui a profissão pode ter um elemento de importância muito grande, ou ela pode ser algo menos importante, mas que te permite desenvolver outras coisas. A verdade é que, qualquer que seja a situação, se você entendeu qual é o centro da vida e qual é o objetivo do processo, você vai crescer, você vai melhorar, né? E quem faz, né, esse trabalho como a doutora, essa médica que eu ouvi essa semana, e o doutor Bezerra de Menezes, né? Médico também, e é um médico, foi conhecido até hoje, né, pela obra que ele deixou como médico dos pobres, né, e ajudando a tantos. É usar o que a gente tem para fazer, né, a obra interior, né, de cada um. Porque tudo é instrumento de trabalho, né? Mas esse instrumento precisa, porque de acordo com o que a gente faz, né, da profissão ou de qualquer oportunidade que nós temos, nós podemos crescer muito, nós podemos transformar, né, essa bênção em mais bênçãos, como ele diz no texto, né? Ele lembrou, Emmanuel lembrou da parábola dos talentos, né? Então, Deus nos dá os talentos, mas a gente ou enterra os talentos e não ganha nada com isso, ou a gente faz, né, os talentos dobrarem e se frutificarem, né? Os recursos aumentam. Então, por isso que a gente, em qualquer profissão, ou a gente pode, pode enobrecer, né, a nossa vida, ou a gente pode enterrar. E isso depende de como nós agimos no nosso dia a dia. Então,
fazermos o melhor que nós pudermos em qualquer situação, nunca esquecendo que nós responderemos por aquilo, né, que estamos plantando, nós colheremos aquilo que estamos plantando. Então, as sementes são lançadas todos os dias, e o Emmanuel dá vários exemplos, né? Ele dá exemplo do advogado, do artista, do médico, né? Aqueles que não souberam usar esses talentos e que serão, né, cobrados lá na frente por não terem usado adequadamente da forma certa, porque o que nós recebemos, quando a gente vem para o mundo, a gente vem com um projeto de crescimento e de realizações. E esse projeto, muitas vezes, ele fica, como nós lemos no livro de André Luiz, Os Mensageiros, né? Quantos vêm para o mundo com projetos reencarnatórios e partem para outro lado e se perdem e não realizam nada. Vão embora daqui, perdem a encarnação porque não souberam aproveitar a oportunidade. E isso acontece muito. Quantos jovens, né, vêm em busca de alguma coisa e se perdem nas aventuras e não conseguem depois profissionalmente não se realizam, não fazem, né, e acontece e é muito triste, porque a gente tem visto, né, na nossa profissão, eu e o César, a gente conversa sempre, a juventude de hoje, eu não sei o que está acontecendo, eles estão completamente, né, sem brilho, sem vontade de buscar as coisas, de aprender. É, então, eu não sei se eu é uma geração que veio justamente para isso, num período muito difícil, porque a gente, com essa era tecnológica, as coisas mudaram muito. Ou são jovens que que vão perder a oportunidade de crescer, né? Porque é uma apatia muito grande que a gente tem visto, e de ano em ano a apatia está crescendo cada vez mais. Nós temos visto jovens muito apáticos, muito sem energia, sem vontade, é, o mínimo esforço. Você não pode parar um Limite. minuto, eles não pegam para fazer, e o tempo inteiro você tem que pedir para fazer alguma coisa e para estudar, fazer um exercício. Então, assim, é muito triste, porque assim, a gente entende, né, que a vida é oportunidade de aprendizado. E se a gente perde, né, a oportunidade, o arrependimento, o sofrimento vem depois, né? Yuri. Sí, Kardec nos fala que toda ocupação útil é trabalho, não? Então, como a nobreza não vem do cargo, da profissão, mas da intenção que a gente tem, ou do que fazemos da profissão, daí vem a nobreza, né? E eu vi uma frase de Aristóteles, onde fala assim: onde se cruzam os teus talentos e paixões com as necessidades do mundo, aí está a tua vocação. E achei muito bonito assim, porque dava uma gráfica assim, como dizia, aqui estão os talentos, se a gente somente fica os talentos e as paixões, aí fica no egoísmo. Se a gente vai do outro lado, que são as necessidades do mundo, somente fica no materialismo, aí se perde. Então, a gráfica era assim, indo para esse conjunto dessas duas. Achei muito bonito, porque, sim, os talentos, nossas capacidades, nossas facilidades, nossas paixões, é isso que nos move. Aí as necessidades do mundo venir. Se a gente deixa as necessidades do mundo de lado, aí fica completamente no egoísmo. Então, é o que a gente falou, não? Pôr essas faculdades ao serviço dos outros, ao serviço do mundo, dos nossos irmãos, para que a gente não fique aí nessas cargas depois. Né? Isso, obrigada. Bom, obrigado, Yuri. Exatamente isso, né? Muito bacana isso, porque realmente esse cruzamento, né, de vocação, paixão, né, e necessidade. Isso. Né? Posso só falar uma coisinha que eu queria lembrar da tua palestra de quinta-feira, né? Não sei se alguém aqui assistiu, mas sobre a importância, né, de em tudo que nós fizermos, colocarmos, né, Jesus para fazer, né, para estar conosco e Qualquer em projeto. qualquer projeto. Porque se nós nos desligamos da fonte, a gente seca, né? Então, em qualquer projeto de vida, em qualquer ação, na nossa profissão, na nossa família, né? Quantos acham que podem fazer as coisas que não precisam da ajuda do alto e acabam, né, no final se secando
Por quê? Né? Porque perdem a seiva. Então, eu achei muito bonita essa médica, eu fiquei encantada. Ela tem umas ideias assim, ela é muito católica, então ela tenta explicar sempre as coisas dentro do catolicismo, mas eu achei muito bonito porque a fé que ela tem e ela tudo no trabalho dela, na vida dela, ela fala é Jesus que me ajuda, Jesus me tornou a médica que eu sou. Se eu sou o que eu sou hoje foi porque Ele me ajudou a ser o que eu sou. Eu ajudo muita gente porque Jesus, e ela falava, Jesus está, Ele é a minha base, Ele é a minha fonte, e é nele que eu busco as forças porque eu vejo sofrimento todos os dias. E se eu não tenho Jesus comigo, se ele não. Então eu entreguei, né? Ela falou: o meu medo é não fazer a vontade de Deus. Esse é o medo. Eu achei muito bonito disso, porque ela entendeu que ela fala: nós estamos em construção. E eu estou aqui, né? A minha vida é para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu me transforme, para que eu faça o bem. E o meu medo é não fazer isso, não servir ao Pai, não servir ao Criador. E, e aí o César fez a palestra de quinta, né? Que Jesus é a seiva, Jesus é o nutriente que nós precisamos. Então, em tudo que nós fizermos, né? Que nós coloquemos, né? Esse objetivo de fazer segundo a vontade, de servir a um propósito maior, porque nós estamos colaborando, né, com a obra divina, né? O Emmanuel fala isso nesse texto também, né? Recebemos certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Então, se nós recebemos os dons de Deus, né, esses dons que nós temos como profissional, como mãe, como pai, como filho, não importa o que, né? São recursos e nós somos colaboradores desta obra, né? E nosso objetivo é colaborar e engrandecer a obra divina. E quando o centro da nossa vida é realmente, né, essa conexão com Cristo, não importa o que a gente está fazendo, né? Porque tudo vai ser feito da melhor forma possível para ter o maior rendimento possível no que estiver diante de nós, né? Então, nós sempre olhamos, né, para longe, para fora, para os outros, mas o pai e a mãe que precisam de você é a tua missão agora, né? O amigo que você tem que orientar é a tua missão hoje, né? Então, profissão, o que adianta você ser médico e destruir teu karma, né? Porque você passa os dias contando dinheiro e não está preocupado com o ser humano e tem uma belíssima profissão que te daria a oportunidade de ser uma bênção na vida dos outros, você é uma desgraça para si mesmo, né? Que adianta perder a sua alma, ganhar o mundo e Ganhar o perder mundo, a alma. perder a alma. Então, quando não importa onde nós estamos, com quem nós estamos, o que estejamos fazendo, se nós estivermos conectados ao Cristo, nós somos nutridos, nós estaremos vivos. Fora disso, nós somos candidatos ao fogo, né? Como ele disse, o ramo que se corta da videira vai ser lançado ao fogo, né? Porque ele seca, e ele serve só para isso, né? E fogo significa sofrimento. Então, não importa o que nós estamos fazendo, né? E é muito bonita essa visão da doutrina espírita, porque como é bonito pensar a vida com a reencarnação. Nós entendemos de onde vêm as nossas tendências, nós entendemos por que às vezes elas é melhor deixá-las quietinhas e desenvolver outras coisas. Nós entendemos que às vezes, né, é melhor passarmos no mundo incógnitos e realizarmos um trabalho às vezes que ninguém vai ver, né? Cuidar de uma criança doente, de um irmão que precisa. Quantas pessoas se devotaram em silêncio, né, ao cuidado de outros e saem desse mundo, né? Eu lembro de uma história que tem lá acho que na Revista Espírita ou no Céu e Inferno, quando nós o estudamos. É aquela senhora que trabalhou com uma família rica e depois a família perde tudo e ela continua cuidando deles. Ela tinha feito economias, ela, né, tinha uma vida, não tinha família, nada.
e termina, né? Depois ela vem contar, né? Ela está contando já desencarnada que, né? Sim, eu faço parte dos espíritos felizes, né? Então, é, quantas pessoas passam anônimas por esse mundo, né? Sem serem notadas, sem serem percebidas e deixam um trabalho bem feito, né? E constroem na espiritualidade uma situação, de felicidade. Então, na verdade, né, pouco importa o que nós tenhamos diante de nós, onde estamos, né, a vida nos dá as possibilidades de sermos úteis, de fazermos, né, como a Yuri lembrou, né, toda ocupação útil é trabalho, e todo trabalho feito com amor, né, é crescimento espiritual. Então é isso, eu acho que felizes nós somos, né, por termos uma visão tão ampla da vida e das coisas. Que bênção, né? Conhecer a reencarnação, porque nós sabemos que essa é apenas uma das muitas vidas, né? Que dependendo do que fizermos aqui, de como aproveitarmos, do que semearmos, né? Então, eu comecei a dar valor, né? O dia que eu li o primeiro livro espírita, eu entendi por que que eu deveria estudar, por que que eu deveria, né, crescer, melhorar. E porque fora disso não tem sentido, né? Para que fazer esforço? Para que estudar? É melhor ser bandido, né? Conseguir o que você quer na marra, na força, né? Então, mas quando você entende que a Terra é só escola, é só passagem, né? O que acumula, o que você acumula e leva consigo é o que importa, né? Então, imagina o trabalho desses espíritos, né? Quando você vê um Pascal com, né, 10 anos, 8 anos, né? Entender todo um livro de matemática sozinho, ou um Beethoven tocando piano com 5, ou Mozart, né, tocando piano, compondo com 5 anos. Você fala, não, é reencarnação, né, é trabalho feito, trabalho de séculos às vezes, né? E, então é muito bonito, né? Eu acho que desde que a gente entenda que está aqui para crescer, não importa, né? Então, todo livro que você lê, tudo que você aprende, tudo que você puder aprender, aprenda, né? Eu quero falar japonês, vai aprender japonês. Ah, não dá para, né? Mas começa aos pouquinhos, né? Vai, compra uns livrinhos, vai aprendendo, né? E em 10 anos você vai estar falando japonês, né? Então, os 10 anos vão passar de qualquer jeito, né? E, então é impressionante assim que a vida ela é rica, ela é cheia de oportunidades, mas tem coisas que são centrais na nossa vida, né? Que aquelas são centrais. Se elas não forem bem feitas, o resto perece, né? Porque é ali onde está a seiva, né? Como a Yuri bem indicou no gráfico que ela falou, né? E esse gráfico tem a tua vocação, esse gráfico tem que estar colocado na árvore do Cristo, né? Porque se tiver a nossa tendência, vocação, paixão, né, tiver conectado com as necessidades de crescimento espiritual, né, e estiver conectado ao Cristo, tudo funciona, tudo vai dar certo, né? Então é isso. Agora imaginemos, né? Nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando e que estão se preparando para voltar, né? Para nós, a reflexão sobre vocação, profissões, tudo mais, né? O que fazer, o que gostamos, o que não, né? Tem uma dimensão de quem já está na vida física, mas eles, né? Você tem que elaborar muito bem, né? Tem que saber onde a vida vai te levar, em que família você vai nascer, que oportunidades vão ser oferecidas ou não, o que vai ser tirado de você, o que é melhor que seja embotado para que você não desenvolva novamente, né? Então, é todo um processo, né? Todo um processo. Faz toda a diferença a gente entender que é espírito, Exatamente, né? Espírito em crescimento. exatamente. E não, né, um status profissional,
né? Então é isso. Muito bom, meus amigos. Acho que nós finalizamos por hoje. E um dia nós vamos renascer, né, com a vocação para o bem. Podemos fazer desde já? Não, vamos nascer e tê-la em nós, né? Agora nós estamos trabalhando para desenvolvê-la. Mas um dia será uma vocação natural, né? Ao invés de tirar o doce da mão do amiguinho, a gente vai dar o nosso e repartir com todo mundo que não tem, mas por hora a gente tira né, de todo mundo e guarda. Mas a gente está aprendendo, nós vamos chegar lá. Não sei se eu partilhei muito, já. Então vamos finalizar por hoje, fazermos a nossa prece. Divino Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade que nos acompanham, que nos amparam, que nos envolvem nestes momentos em luz, paz, serenidade, discernimento. Que nós possamos lembrar, Senhor, da vida infinita, que todo dia é dia de aprender, de crescer, de melhorar. Que estamos só no início da longa jornada da evolução. Que nós possamos, Senhor, aproveitar o dia de hoje, as bênçãos do conhecimento, as bênçãos da vida que nos foi concedida, com suas lutas, dificuldades, desafios, pois estes representam os aprendizados que necessitamos. Que o Senhor nos ampare a todos, que a luz do vosso amor guie os nossos caminhos, que possamos, Senhor, caminhar na vida sob a luz da vossa presença. E então estaremos sempre bem, estaremos sempre fazendo aquilo que devemos fazer, fazendo sempre o melhor. Não para um momento, uma ocasião, mas para nossas almas, para nosso futuro. Que a vossa luz, Senhor, nos abençoe. Que o vosso amor nos envolva. E que a alegria de conhecer-te, Mestre, permaneça conosco, hoje e sempre. E assim seja, Senhor.